Oi, tudo bem com vocês? Seguindo nossos dias de devocionais, nosso momento com Deus, eu gostaria de trazer o tema da depressão como uma doença da alma. Nós estamos discutindo aqui sobre as doenças que o ser humano passou a acarretar em consequência do pecado e como o cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, dias difíceis antes da vinda de Cristo. Existe um pensamento errado de que o cristão, a pessoa que serve a Deus, não deve, não poderia, não teria razão para ter depressão. Porém, na própria palavra de Deus, em diversas situações e inclusive diversos personagens bíblicos, nós vemos pessoas que contraíram ou que demonstraram o sentimento da depressão, o estado de depressão. Nesse sentido, nós vamos trazer aqui 4 causas da depressão em todas as pessoas e inclusive no cristão. A primeira causa de depressão seria a oposição. Uma das situações que nós encontramos esse tipo de situação é na vida de Elias. Elias, quando chegou à cidade de Jezreel e descobriu que Jezabel procurava matá-lo, estava com a promessa de matá-lo, passou a demonstrar estado de depressão. Então, sempre que estamos em situações de realizar algo, cumprir a vontade de Deus, ou em benefício da vontade da obra de Deus, ou a fim de alcançar um objetivo na intenção de realizar a obra de Deus, nós sofremos a oposição do inimigo. Que inimigo? O diabo, que nos cerca, que não quer nos ver realizando a obra de Deus. Essas investidas sem parar ou com muita força do inimigo faz nós esmorecermos, enfraquecermos nossa fé e logo duvidar da proteção, guarda que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. Então, note, a oposição, além de provocar o enfrentamento do ataque do inimigo, também nos deixa fraco o bastante para duvidarmos do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Em João capítulo 16, versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra que Jesus fala aos discípulos, incentivando e mostrando a eles que, apesar das circunstâncias, era possível confiar em Deus, esperando que nele nós poderíamos vencer o mundo. A segunda causa de depressão seria a frustração. Sempre que nós estamos diante de um trabalho que nós julgávamos ser fácil ou que nós conseguiríamos realizar ele com total êxito e não realizamos, não conseguimos alcançar esse êxito, nós nos frustramos. A partir do momento que nós alcançamos essa frustração, nós passamos a demonstrar sentimentos de depressão. Uma das ideias que passa na nossa cabeça é de que a vida não tem o menor sentido. Então o que nós fazemos não tem qualquer valor. Elias, quando se encontrou na situação de perseguição, por estar realizando a obra de Deus e Jezabel perseguindo ele para matar, ele se viu desanimado, perdeu o ânimo e o interesse de viver. Ele diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, a seguinte frase: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele ficou tão frustrado por aquela situação que ele estava vivendo que ele perdeu a vontade de viver. Assim como Elias, nós estamos sujeitos a sofrer frustrações sobre as expectativas que nós criamos e por isso ficamos desanimados. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, quando ele se viu naquela situação, frustrado com aquela situação, desanimado, apesar de tudo que ele estava sofrendo, assim como nós podemos sofrer, ele orou para alcançar o êxito no propósito de Deus.
A terceira causa de depressão seria o medo. Medo de sermos ridicularizados, caluniados, sofrermos perseguições daquelas pessoas que são opostas a nós, né, adversários. Não só do adversário inimigo em si, que seria o diabo, que persegue as nossas vidas a fim de nos destruir, mas também as pessoas que são usadas pelo diabo para nos alcançar, para nos afetar. Então, sempre que nós nos vemos numa circunstância que estamos sofrendo algum tipo de perseguição, nos sentimos deprimidos. Ficamos com medo de sofrer todas essas situações, inclusive morrer, sermos mortos, e por isso ficamos deprimidos. Foi assim que Elias se sentiu. Tanto que em 1 Reis, capítulo 19, que a gente conta sobre essa chegada de Elias em Jezreel, ele fala no versículo 10 o seguinte: ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas às espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Então, por tudo que ele fez, agora ele é perseguido, e por ser perseguido, ele ficou deprimido. Ele ficou com medo. Medo de morrer, medo de ser morto pelos seus adversários. A última causa que eu gostaria de citar da depressão seria a angústia. Quando nós enfrentamos algum problema, alguma dificuldade na nossa vida que a gente não vê qualquer tipo de saída, nós não vemos o que poderia acontecer para solucionar aquele problema, a gente se sente triste, angustiado. E é justamente por não vermos a saída e por não vermos uma solução, é nesse momento que nós nos sentimos deprimidos, é nesse momento que nós ficamos cabisbaixos, somos atingidos pela depressão. Muitas pessoas na Bíblia foram acometidas da depressão em circunstâncias de tristeza. Jó, quando viu tudo aquilo acontecendo, dele perder os filhos, os animais, apesar dele continuar glorificando a Deus, perdeu seus amigos, adoecer e quase se ver morrer, ele ficou angustiado e triste. Ou por causa até mesmo do seu próprio pecado, por ter pecado, ele se sentiu angustiado e triste. Como citamos aqui, Elias ficou angustiado e triste. Então, por causa das circunstâncias da vida, nós podemos ficar angustiados e tristes. E por isso, somos alcançados pela depressão. Mas o salmista fala no capítulo 42 que sua alma esperava e tinha sede de Deus. Ele diz assim no capítulo 42, versículo 5: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, apesar dele se sentir abatido, angustiado e triste, ele sabia em quem esperar. Ele sabia que ele podia esperar em Deus, porque Ele era o seu socorro. A palavra de Deus diz também que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, apesar da depressão, apesar de podermos sermos alcançados pela depressão, ocasionado pelas circunstâncias da vida, seja todos os motivos que a gente citou aqui, oposição, frustração, medo ou angústia, saiba que nós devemos sempre esperar em Deus, porque quando nós esperamos em Deus, Ele nos dá renovo, nos dá refrigério. A palavra de Deus diz que quando Jesus ia ser crucificado, Isaías profetizou que Ele levaria sobre si as nossas dores. Não seria só as dores físicas por morrer na cruz, por ser crucificado, mas nossos pecados, ou tudo que nós formos alcançados por causa do pecado. Então, quando você se encontrar em uma circunstância que te leve à depressão, a ficar deprimido, lembre-se sempre que o Senhor cuida de nós e nós devemos sempre esperar nele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente espera continuar sempre trazendo a palavra de Deus e discutir algo
que venha edificar a sua vida e a nossa também. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!